Bom dia, galera. Bom dia, ótimo domingo a todo mundo. Galera aí, muito bem. Domingão começando e hoje a gente tá aí com uma galera muito legal. Olha aí, a Erika já entrou, a Ana também. Muito bem, essa galera toda aí hoje. Bom dia, meninas. Vamos, ó, já vou compartilhar a tela aqui. Entrar ao vivo a Narayana. Vai entrar ao vivo. Maravilha. Bom dia, bom Bom dia, dia. bom Bom dia. dia. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Deixa eu só tá faltando a Aninha aqui. Peraí, deixa eu te adicionar ela aqui agora. Eu vou botar aqui para Ah, eu ficar mais alta que a minha irmã. é, peraí que Ana, você precisa ir nesse maisinho que tem aí na câmera e pedir para participar da live, que aí eu consigo te chamar, tá? Pedir para a Aninha tá entrando aqui. Eu acho muito legal esse recurso, né? Olha só que maravilha. É muito legal esse recurso aí. Nós três vamos ser hoje. A live vai ser aí falando sobre o recovery esportivo, né? Os 6 pilares. Eu vou compartilhar aqui, peraí, vou só mandar a live aqui para os meus meninos, que já estão chegando aí. A galera já está aqui. Ah, muito bem. Muito bom, mandei aqui a live aqui. Deixa eu ver só, a Aninha pediu para participar. Isso, aceitar aqui a Ana, entrar com a Ana. Pronto, agora vai ficar. Cara, essa tela vai ficar legal, hein? Ficou bonita essa tela, hein? Ficou muito bem. A Aninha tá participando aí. Ah, Olá, agora sim! Olha que bom time, hein? dia. Bom Bom dia, que dia. time, gente. Gente, estou muito feliz de vocês estarem aqui, né, hoje, com a gente aí, batendo esse papo sobre recovery. É muito legal. Domingão, todo mundo falou que eu era muito doido de fazer isso 8 horas da manhã, mas a galera tá curtindo aí, né, esse processo, entendeu? E olha só, hein, cara, até o Cauã, olha, vocês são muito fera, porque o É, Cauã tá na live, gente, o Cauã tá na live, imagina. Caramba, fala Cauã, bom dia, bom dia. Olha aí, olha o Cauã falando com a Aninha aí. Hoje a gente tá com um time de peso aí, gente. Né, bom dia, gente. Então vamos abrir aqui nossa live de hoje, né? Vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser. Galera, para quem não me conhece, né? Eu sou o Gutenberg, sou massoterapeuta, sou um especialista em esporte. Trabalho com esse time todinho aí, essa galera todinha que tá aí. Fico aqui honrado, né? De ter essa galera aí trabalhando, fazendo uma parceria muito legal que a gente vem fazendo aí já tem um bom tempo, né? Eu acho que já tem uns 3 anos que a gente trabalha junto com essa galera aí. Eu acho que é isso, né? 3 anos, né, gente? 3 anos já, passa rápido, hein? 3 anos, hein? Caramba, olha só, hein? Se fosse uma criança, já tava grandão, andando, caminhando, já dando. Dando trabalho. Bacana. É Cativo. verdade. Galera, eu queria que cada um se apresentasse aí um pouquinho, falasse um pouquinho aí de vocês, né? Pra galera conhecer aí, que vai entrar aí, entendeu? Só falar um pouquinho aí rapidinho, pra gente já bater esse papo aí sobre recovery. Então, deixa eu me apresentar aqui no meu vídeo, eu estou na sequência aqui no quadradinho. Oh, Bom dia a todos, é uma honra estar aqui na bom presença de dia. profissionais tão ilustres. Ah, Meu nome é Erika Rainer, sou nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva e em fitoterapia e atendo atletas há 23 anos, 2023 agora, né? Há 23 anos. caramba, que maravilha, olha só. E sou irmã dele, assim, da Narayana, que vai se apresentar agora. Ah, já que a minha irmã falou que a ordem sou eu agora, no meu quadradinho não estava eu, mas tudo bem. Ah, Ai, meu nome é Narayana, sou irmã gêmea da Érica. Nós trabalhamos juntas na Saúde e Nutrição, atendemos atletas de alto rendimento há 23 anos e adoramos o que fazemos, não paramos de estudar por conta disso. que maravilha. Gente, não é clone, tá? Não, são gêmeas mesmo, iguaizinhas, iguaizinhas. Vamos lá, Aninha. Bom, então, eu sou fisioterapeuta, especializada em fisioesportiva, trabalho com isso já há uns 15, 16 anos, não tanto quanto as meninas, mas já tem um tempinho aí também de experiência. E também amo o que faço, gosto de sempre, enfim, tentar aí
né, estudar para melhorar, para dar mais qualidade e condições aí para os atletas. E é isso. Galera, esse time é muito fera, todo mundo aí eu acho que eu sou o mais novinho aí que trabalha com esporte, hein? Tem só 9 anos que eu tô trabalhando no esporte aí esse ano. Caramba, mas tô vendo aqui que é a galera de peso mesmo. Mas é legal que todo mundo é referência na área, né? Então a gente tá aqui com uma referência na nutrição, as duas aí, as gêmeas da nutrição, que a galera fala, todo mundo fala, gêmeas, você vai lá nas gêmeas, eu acho muito legal isso, né? Entendeu? A Ana é uma mega power fisioterapeuta aí, que trabalha com a galera, é atleta também, aliás, né, todo mundo aqui é atleta, e todo mundo aqui pratica esporte, a gente tem a Narayana e a Erika aí, agora no beach tênis, né, a Aninha no vôlei de praia, então todo mundo aqui faz esse trabalho aí com esporte, né, o tempo inteiro ali, 100% do tempo trabalhando voltado para o esporte. E aí eu conversando com eles, né, o ano passado a gente falou de pensar em alguma coisa, né, para a gente criar aí e ter uma fomentação melhor dessa parte da recuperação. A gente pensou em fazer aí um ciclo de palestras, né, falando sobre o recovery, né, e a gente ficou pensando, galera, como é que a gente vai dar um nome e tal, e a gente pensou nesse nome aí que foi os 6 pilares, né, do recovery, para a gente falar sobre essa questão do recovery esportivo, trazer um conhecimento maior para os atletas, né, que estão vindo, principalmente a galera que é amador, porque o profissional ele já tem isso inserido dentro da rotina dele, mas o atleta amador, às vezes, ele desconhece, né? Eu acho que ele só conhece por uma questão de quando ele sente alguma dor específica, uma lesão, né, Ana? E aí ele começa a procurar essas estratégias, né? E então é importante a gente procurar ali e fomentar um pouco mais. E com isso a gente pensou realmente começar com uma live, né, esse ano. Então esse é o primeiro que a gente está fazendo aí para bater um papo com a galera, para a galera entender um pouquinho de como é que vai funcionar essas palestras que a gente vai fazer. Então quem quiser convidar a gente aí para fazer uma palestra aí para a sua equipe, né, para os seus coaches, falando sobre recuperação, entender um pouquinho mais como que é a recuperação do atleta, né, a gente vai estar aí fazendo um calendário bem grande, já tem algumas palestras que estão já encaminhadas para a gente ir com algumas equipes muito legais, né, de bater um papo com a galera para mostrar um pouquinho da importância, né, da recuperação dentro do período de treinamento do atleta. E a gente dividiu isso de uma forma bem legal, né, que é mostrar, por exemplo, como que funciona a questão da nutrição na parte da recuperação, como que funciona a parte da fisioterapia na parte da recuperação, como que funciona a parte da massoterapia esportiva dentro da recuperação, né? E daí a gente resolveu aqui colocar essa live para bater esse papo inicial aí, a gente já ter um direcionamento aqui, né? E o que é mais legal, galera, muita gente me pergunta, não sei se acontece com vocês, mas sempre a galera me pergunta o que é recovery, né? O pessoal sempre me pergunta, mas o que é o recovery, né? Como é que funciona? O que é isso que vocês falam tanto, né? E assim, o objetivo da recuperação no esporte, porque o recovery ele é isso, né? São essas estratégias de recuperação do atleta durante o treinamento esportivo, né? Durante o esporte. E ele tanto pode ser no alto rendimento quanto no amador, né? É justamente para que a gente crie algumas estratégias que acelerem a recuperação dele para ele estar preparado para o próximo exercício, próximo treino, né? E essas estratégias, elas não são só de uma área específica, né? São estratégias da área da nutrição, né? São estratégias da área da fisioterapia, são estratégias da área da massoterapia, da preparação física, né? Da própria preparação física, da psicologia, né? E da medicina do esporte, né? Então, é legal a gente falar disso, e eu acho que a gente colocou aqui 6 pilares, né? Porque a gente vai trazer aí 2 pilares importantes da nutrição, 2 pilares importantes da fisioterapia e 2 pilares importantes que a massoterapia tem dentro desse processo, desse ciclo, né, de recuperação do atleta. Eu acho isso muito bacana. Como que vocês veem, meninas, essa questão da recuperação do atleta dentro aí da parte clínica que vocês fazem quando vocês estão atendendo eles, né? Eles perguntam muito, né? O que pode utilizar ali para o recovery? Como é que vocês veem isso aí? Então, na nutrição, antigamente a gente usava suplementos para melhorar a performance do atleta. E hoje em dia a gente vê que os suplementos mais eficientes são os que potencializam a recuperação do atleta. Então a gente não pensa no treino do dia. A gente pensa no treino seguinte, da outra semana, do outro mês. Então, quanto mais a gente potencializa a recuperação desse atleta, melhor a qualidade dos treinos seguintes. Então, é exatamente isso, é o recovery.
Olha aí que legal, hein? E você, Ana, quando tá lá na físio, a galera fala muito para isso com você, né? Os atletas, né, sempre pensam mais nessa questão da recuperação hoje, né? Assim, normalmente eles procuram a gente na físio muito ainda porque já estão com alguma dor, alguma lesão. Mas a gente tenta colocar na cabeça dos atletas, tanto amador como profissional, que o mais importante é a recuperação, que eles têm que ter essa prevenção, que eles têm que ter esse cuidado, que é justamente isso que vai fazer com que o desempenho deles continue sendo bom, né? Que eles consigam se recuperar de um treino para o outro, que eles consigam ter um olhar mais preventivo, né? Para que eles se cuidem mais antes da lesão chegar. Então, essa é a ideia, que a lesão afasta o atleta. Então, a gente tenta justamente evitar que isso aconteça. E para isso ele precisa desse recovery, né? Ah, legal. Então, gente, olha só, qual que é o objetivo principal do recovery, né? O objetivo principal é justamente trazer o equilíbrio entre o treinamento, o estresse depois do treinamento e a recuperação, né? Então, sempre depois ali pensando no pós-treino. Como as meninas estão falando, é muito importante a gente entender esses objetivos e saber como é que a gente traz essas estratégias para dentro de cada parte, né, do esporte. Então, vamos pensar o seguinte, a gente no recovery, a gente tem 3 modalidades. A gente tem o recovery passivo, o ativo e o proativo, né? Quando a gente fala em recovery passivo, a gente fala naquele recovery, são as estratégias que uma outra pessoa, como nutricionista, como fisioterapeuta, como massoterapeuta, como o próprio psicólogo e o médico do esporte trazem para que esse atleta utilize, então faz aplicação com ele. No ativo, é justamente quando o atleta faz essa recuperação sozinha, né? Então tem algumas estratégias que ele de recuperação utiliza sozinha, né? Claro, orientado sempre pelo profissional ali, pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, pela nutricionista, pelo médico, pelo psicólogo, para poder escolher as melhores ferramentas. E no proativo são ferramentas que normalmente a galera utiliza, né? Todas as áreas utilizam isso, que é uma parte de fortalecimento mais mental, né? Aquela parte mais psíquica ali que a galera precisa, né? De algumas estratégias que ele tem que fazer ali para trabalhar um pouco também a parte mental. Por quê? Porque o recovery ele é dividido em 2 formas. Ela tem o recovery físico, né, que é onde a gente utiliza as estratégias mais importantes ali de massagem, de fisioterapia, a própria alimentação ali durante a competição e tal. E tem o recovery mental, que também é bem importante, que a galera da psicologia utiliza muito algumas estratégias ali, né, de mindset, que agora está na moda a gente falar isso pro atleta, né, trabalhar ali a parte da parte mental. Então, o que a gente pensou aqui? Olha só, a base da recuperação, a gente tem um triângulo, né, que é justamente o treinamento, a alimentação e o descanso, né? Então a gente vai começar aqui falando com a galera da nutrição dessa primeira base, né, que é justamente como é que pensam nas estratégias na alimentação do atleta, né? Então vamos pensar aqui, junto com as meninas aqui, elas trouxe algumas coisas aí bem legais aí desses pilares. Então vamos começar nessa parte da alimentação, então. Antes eu queria perguntar para você, fica mais legal com a janela atrás ou com a parede? Você é linda de qualquer jeito, irmãzinha. Eu ia falar, tá excelente. É que a Ana ficou brincando de fazer o negócio todo cheio de estrelinha ali. Eu queria brincar também. Olha, eu até agora não consigo fazer essas coisas, tá? Não sei nem como é que coloca estrelinha, fundo, essas coisas, eu não dou conta, não. Tem uma carinha com um negocinho na sua tela, uma carinha sorrindo. Sou Aí eu. você clica, tem vários Sou efeitos. Mas eu acho que só tem quem tem iPhone, viu? Porque no meu não tem, não. Tá. No meu não tem carinha, não. Desculpa, então. Vamos lá falar da alimentação. Então, a gente pensou, eu e minha irmã, em 2 pilares. Assim, vamos pensar o que é mais importante na nutrição, pensando que o atleta tem que treinar, tem que recuperar para treinar o seu melhor a cada treino, porque daí ele vai ter uma boa competição. Sem bons treinos, ele não consegue competir bem. Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar, é que o atleta não pode ter deficiência nutricional. Então, se faltar algum nutriente, o atleta não vai conseguir recuperar e aí vai ter até uma diminuição no rendimento, pode ser no rendimento de
vamos pensar assim, contração muscular, manutenção do treino, ou às vezes uma baixa imunológica, a falta de nutriente vai sempre estragar o rendimento do atleta. E a segunda questão, o segundo pilar, seria realmente essa questão imunológica. Porque o atleta pode ser o melhor atleta do mundo. Se ele gripar, se ele tiver uma diarreia, ele não consegue competir. Então, pensando nessa questão, falar do primeiro pilar, da parte da nutrição, de não ter deficiência nutricional, é simples. O atleta tem que ter uma alimentação de boa qualidade, boa quantidade, boa variedade e um excelente fracionamento. Resolveu. Não vai ter problema. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa aí para vocês duas. Olha só, qual que vocês acham ali a importância, né, do atleta que é amador, que está querendo pegar um pouquinho mais de elevar o nível do treino, da nutrição esportiva introduzindo nesse período de treinamento ali, que ele quer sair daquela parte ali, que ele sai de amador e vai treinar um pouquinho mais para uma competição mais específica. O que vocês acham disso aí? Qual que é a importância que a nutrição esportiva tem, pensando nesse processo de deficiência nutricional ali na periodização dele? Então, aí varia a intensidade do treino. Então, o atleta, quando ele entra nessa parte específica, aí ele vai levar o corpo ao limite a cada treino. Então, se ele, levando o corpo ao limite, ele está com anemia, ele está com a deficiência de magnésio, que atrapalha o relaxamento muscular, se ele está com alguma alteração que vai baixar a imunidade, ele não consegue. Então, a nutrição, ela vai travar ele, se ele não tiver uma nutrição adequada, e ele nunca vai entrar no profissional, ele vai ficar sempre no amador, porque ele esforça o corpo, mas ele não dá recuperação para esse corpo. Então, o corpo nunca vai render o quanto ele quer. Cara, olha que legal, hein? E pensando assim, eu acho isso muito legal. Eu trabalho muito com a galera do CrossFit, né? Então a gente tem um processo ali com a galera do CrossFit, sempre essa galera que tá querendo sair do scale, né? E ir pro intermediário, ou a galera do intermediário e ir pro RX. E quando eles fazem isso, eu vejo muito que eles pecam nessa questão da nutrição, assim, sabe? Saber o que comer, né? Porque o CrossFit ele tem uma dieta muito legal, né? Você pode comer de tudo e muito. As calorias do CrossFit é muito engraçado. E aí a galera sente muito essa falta, né? Eu vejo que muitos atletas chegam lá para passar comigo e eles estão sentindo algumas dores, e quando eles chegam a gente vê que é uma deficiência mesmo, que ele não está conseguindo consumir as calorias para fazer aquele treino pesado. Aí começa a tirar da musculatura isso daí, aí começa a vir as dores, né? A Aninha pode falar mais disso aí daqui a pouquinho, mas eu acho importante esse processo, né? Então, qual seria a dica legal que vocês dão para essa galera que está começando a querer fazer um treino mais específico? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho do esporte que a gente está mais atuante, que é a galera do CrossFit. Agora a gente está no período de preparação para o Open, né? Que é aquela competição que todos os atletas do mundo participam, né? Que é uma seletiva ali e tal, é uma brincadeira bem legal, é uma competição séria, mas para alguns é uma brincadeira, né? A gente tem isso dentro do boxe, e muita gente está se preparando para essa parte. Então, o que seria legal ele pensar ali nessa preparação como estratégia de recuperação aí da nutrição aí, para recovery, para recuperação da nutrição? Pensando nesse esporte específico do CrossFit, existe muito essa ideia de pode comer muito, mas existem também aquelas estratégias de jejum intermitente, umas dietas mais restritivas no CrossFit. Eu sinto que é um público que faz muitos extremos na alimentação, que às vezes tira o carboidrato. Então, é um treino muito intenso, é uma competição super intensa, e não é uma competição só, são várias ao longo de um dia. E o atleta, às vezes, não dá o nutriente que o corpo precisa, o básico. Vamos pensar assim, um pré-treino, uma alimentação suficiente para o corpo dar conta daquela sessão de treino. Porque como é um treino muito intenso, muito do que o atleta de CrossFit vai gastar é o glicogênio muscular. Então, essa é uma reserva. O pós-treino já resolveu. Mas muitas vezes em competição, como são vários odds, a pessoa precisa ter a refeição pré-treino e a pós-treino, pensando em cada sessão de treino, muito bem equilibrada para poder permitir que o corpo siga a intensidade máxima em cada competição, em cada prova. Olha aí que massa. Eu tenho um ponto importante também, que normalmente o pessoal do CrossFit, o atleta quer ser muito forte, muito leve. Então, assim, ele tem uma dieta que ele visa o ganho de massa muscular, mas ele quer perder peso. Então, assim, para você que é praticante de CrossFit e tem uma prova chegando, não é hora de perder peso.
toda dieta de emagrecimento compromete o rendimento físico. Então, se está chegando perto da competição-alvo, aí a dieta tem que ser voltada à recuperação ou ganho de massa muscular, nunca emagrecimento. Já falei que eu te amo, mas não manda muito. Olha que lindo, gente. Eu vou te falar uma coisa, estou emocionado. Sabe, ontem, meninos, eu estava conversando lá na Play Tennis, com a galera, vai rolar uma competição lá, né? Que é o Calango Open, né? Que é do beach tennis, essa daí, né? Essa competição. E pensando assim na galera do esporte de vocês, né, que vocês mais veem ali, isso deve ser muito legal, porque quando a gente trabalha, a gente pratica um esporte onde a gente trabalha, toda hora é consulta, né? Toda hora alguém chega pra gente e fala, então, não sei o quê. Eu sempre assim, putz, me vê, já coloca a mão no ombro, me vê, já coloca a mão na perna, né? Não sei se acontece com a Ana, mas comigo acontece sempre. Pensando no beach tênis, o que vocês acham legal aí para a galera que vai se preparar para essa competição do Calango Open aí, do beach tênis? Eu acho que vai ser a primeira, né, do calendário aí do beach tênis. O que você acha legal aí de a gente falar sobre esse processo? Porque lá vocês também têm essa mesma condição, né? A galera que está entrando, que é o C e D, aliás, que é o D e C, né? A galera que já é intermediário, que está no B, a galera que é A, e tem o Elite, né, que é o profissional. Eu acho que todos os esportes têm mais ou menos essas bases, assim, né? Então, para essa galera de transição aí. Cada esporte, Guto, tem uma questãozinha onde eles pecam. É que nem a área de vocês, cada esporte tem uma lesão mais comum. Na nossa área, cada esporte tem uma questãozinha que eles costumam dar menos atenção. No caso do beach tennis, é a hidratação. Porque é um esporte ao ar livre, né, no sol. E aí o pessoal leva uma garrafinha e fica jogando 3 horas. E a desidratação diminui o reflexo. É um esporte de muito reflexo. Então, se tiver uma dica para dar para a turma do beach tennis não deixe de se hidratar. A sede é tardia de desidratação. Então, se você parar para beber água só quando tiver sede, você está fazendo o seu treino, sua competição inteira da forma que você estiver desidratado. E a desidratação atrapalha e muito o rendimento durante uma competição e durante um treino. E só assim um parêntese, eu tenho em vários torneios, quando a gente trabalha, a gente acaba tendo muitos atendimentos em quadra por cãibra, né? E justamente por causa dessa desidratação. Então, ficam lá jogando durante, né, o dia inteiro, não bebem água, enfim, não se hidratam de forma correta. E aí, no meio do jogo, começam a ter cãibra. E a cãibra, a gente, na fisioterapia, não pode tratar em quadra. Então, isso prejudica o atleta. Às vezes ele está numa final e aí entra em cãibra geral e você não tem o que fazer. Então, como é que joga, né? Não tem como. Exatamente. E muitas vezes, essa hidratação, se o atleta sua muito, no suor ele perde água e eletrólitos. Aí repõe só água. Água e eletrólito, repõe água. Aí os eletrólitos em deficiência podem potencializar essas cãibras também. Então, durante treinos muito longos ou competições, é interessante fazer uma reposição com um líquido que tenha minerais e carboidrato. Um repositor, né, que a gente chama. Cara, eu sempre fico na dúvida, olha só. Durante ali, a gente vê muito isso nas competições, né? Assim, a galera realmente tomando o Gatorade antes de competir. O legal, então, era ele tomar durante a competição, por exemplo, no jogo de beach tennis, em vez de ele estar tomando a garrafinha d'água, ele tomar ali o Gatorade, que ele já vai repor o líquido e esses sais minerais. Para você repor, você tem que perder, né? Sim. Aí não adianta eu tomar do café da manhã, eu vou tomar um Gatorade. Então, durante os treinos e competições, um Gatorade, Powerade, algum desses, alguma marca, mas para alguns atletas específicos, a gente faz uma composição mais calórica. O Gatorade ele tem 6% de carboidrato. E eu posso fazer até 10% que tem um esvaziamento gástrico. Então, alguns atletas vão se beneficiar com um repositor um pouco mais concentrado que o Gatorade. Ah, olha que legal. Cara, eu acho que isso é muito importante. Olha aí, ó, a Monique tá falando aqui, ó, fã-clube presente, Ana Villa-Lobos. Olha aí, a galera, os fãs já estão todos aí, já falando. Muito bom. Galera, eu acho fundamental, né, esse processo ali, e é legal bater esse papo, porque muita gente pergunta, né, e a gente quando está em competição, principalmente eu e a Ana, que trabalhamos direto atendendo os atletas na competição em si, a gente também tem essa dúvida, né,
de passar isso para eles. Então, eu já respondeu aí, já ficou muito legal esse processo. Agora sim, gente, qual que é a principal ferramenta, né, que a nutrição esportiva utiliza para os atletas que vão competir? Quais são as estratégias e ferramentas que vocês passam da nutrição para a galera que está pensando em participar de uma competição aí? Isso é muito legal também de perguntar para vocês. A gente estava em que vez? Na sua vez ou na minha vez, Maninho? Acho que na sua, senão eu posso falar. Não, é porque a gente tem um momento gêmea, cada uma fala uma vez, né? Então tá na minha. Vamos lá, Guto. Em uma competição, o mais importante é saber o que fazer e o que não fazer. Deixa eu começar pelo que não fazer. Se você nunca tomou um suplemento, e aí chega lá na competição, você ganha, sei lá, um Red Bull, ou ganha um suplemento que você nunca usou, não use na hora da prova. Porque em uma competição, uma estratégia nutricional de uma suplementação mal feita que, sei lá, deu uma diarreia, aumenta a ansiedade do atleta, já era. Estragou a competição do atleta. Então, principalmente, não inventar novidade na competição. Agora, o que fazer para um atleta durante a competição? A gente tem que organizar muito bem o pré-competição, porque alguns atletas ficam ansiosos e não conseguem comer. Parece que a comida trava aqui. Então, já sabendo que esse atleta é mais ansioso, eu vou botar a refeição pré-treino com uma distância maior, ou vou colocar pequenos lanches. Então, a gente tem que conhecer melhor o atleta, Guto, para poder dar essa orientação mais certeira. Mas, de qualquer forma, tem que ter uma refeição pré-treino. O atleta que é ansioso, angustiado e não quer comer nada, ele vai ter uma deficiência na hora de fazer a competição dele. Ele não vai ter o seu 100%. E aí, principalmente, o pós-treino em competições em dias seguidos, ou que o atleta tem várias provas no mesmo dia. Então, esse pós-treino, ele dá o início para a recuperação, principalmente do glicogênio muscular. Então, o pós-treino imediato. Ah, competiu bem, parabéns, come. Ah, a competição foi uma droga, poxa, que pena, come. Porque o atleta precisa começar a recuperação para poder fazer a segunda competição, a segunda prova do dia, com a mesma intensidade que fez a primeira. Então, o que comer pré e pós são ajustes mais finos. A gente vai ver em relação ao atleta e à competição. Porque tem competições que queimam mais gordura, tem competições que queimam mais glicogênio. A gente precisa entender a fisiologia do esporte para fazer essa orientação de forma mais acertada. E atleta come porque tem fome. Atleta come porque vai treinar, ou come porque acabou de treinar ou competir. Não bebe água porque tem sede e não dorme porque tem sono. Então o atleta tem que comer, treinar e dormir certinho, programado, senão ele perde rendimento. Então não pode esperar ter fome para comer. Acabei de competir. Não estou com fome nenhuma, mas tem que comer, pensando na recuperação para a próxima prova. Legal. Então, gente, ó, essa questão aí acho que já responde bastante dúvidas que a galera tem. O primeiro pilar aí, que é a alimentação, é que o atleta, ele nunca vai comer, né, só porque tem fome. Ele tem que sempre comer porque ele vai treinar. Então, é um pilar muito importante, né? Eu acho que é um dos principais aí, porque se você não tem energia, se você não tem combustível, como é que você vai gastar lá, né? É igual que eu tava vendo Estou fazendo um treinamento muito legal aí com uma galera, e ele falou justamente o seguinte, falou, Gutenberg, imagina um carro de competição, que é o atleta, né, e o que ele, no caso ali, o combustível dele, que é a gasolina, essa gasolina dele, ela não pode ficar em excesso e também não pode faltar, né, então se ele não abastece o tanque antes de começar a prova, vai chegar no meio da prova e vai morrer vai parar ali, o carro vai parar no meio. Agora, se ele coloca um excesso de combustível também, ele vai ficar mais pesado e não vai conseguir performar. Então, a alimentação, ela é esse combustível, e o combustível ele tem que ser um combustível de qualidade, né? Aí ele estava comparando, justamente fez a comparação sobre o combustível de competição e o combustível que a gente usa no carro normal, né? Dá uma diferença gigante, né? Então, assim, é a mesma coisa de falar da gasolina comum e aditivada. Né? O atleta quer competir aditivado, mas toma álcool. Pois é, né? Literalmente. Não tem jeito. Realmente tem essas coisas. Tá, gente, muito legal esse processo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olha só. Eu separei aqui. Peraí. Ah, tá aqui. Vamos lá. Sobre questão, assim, no esporte, né? Quando a gente fala dessas importâncias das estratégias, né? Qual que o que vocês costumam usar como recurso para dar uma educação para o atleta, né?
durante ali, que é para ele, por exemplo, ele vai competir fora e tal, como é que você coloca essa educação para ele da nutrição esportiva, né? Como é que você aborda isso com ele? Eu acho que isso é muito importante da gente falar, né? Porque muitas vezes a gente vai competir fora e não tem nutricionista, não tem fisioterapeuta, não tem médico, tá só você e o técnico lá normalmente. Então, posso, Nani? Pode. Então, eu atendo uma a equipe brasileira de cricket. E assim, a gente faz toda uma rotina de alimentação, aí elas viajam, os campeonatos de cricket duram uma semana, aí o primeiro jogo sai direitinho, o segundo, o terceiro, que é no dia seguinte, a galera já está quebrada, o quarto, metade está doente, e a final joga quem der conta. Então, mais ou menos assim, o que está super errado. Então, o que eu falo com as meninas é assim, vocês vão comer certinho no treinamento e vocês vão pegar essa alimentação e aplicar na competição, porque vocês já sabem que não vai dar desconforto, não vai dar enjoo, não vai dar diarreia. Então, quem viaja tem que levar sua comida, tem que levar castanha, fruta desidratada, tem que levar o seu repositor que você usa sempre, tem que levar o seu carboidrato gel que você usa sempre. Não pode esperar viajar e falar, e agora, o que eu como? Estou com fome. Atleta sentiu fome e o rendimento caiu. Ah, eu tô no avião. Leva comida, gente. Vocês sabem que vocês vão passar, sei lá, 12 horas no voo e só vai ter uma refeiçãozinha, uma bandejinha que é dado no avião. Então, levem lanche. Então, vocês, atletas, têm que se preparar para a competição e não depender de chegar num país diferente, achar um mercado aberto, comprar. Às vezes, não tem esse tempo. Então, o atleta tem que se preparar para os dias de competição como se ele tivesse treinando no Brasil, como se ele estivesse naquela rotina diária dele. E aí depende do país também. Tem país que não é legal você beber da água de lá. Você tem que já pensar, a gente muitas vezes faz essa pesquisa e só pode comprar a água do supermercado. Não vai nunca tomar um suco num restaurante para não ter muita diarreia. E aí Cara, tem outros países que botam pimenta em tudo. E aí o atleta não gosta de pimenta. Então, poxa, já se organiza que você vai ter que fazer sua comida, não vai conseguir comer em restaurante. Então, são detalhes que parecem detalhes, mas o atleta não pode passar fome. Ele tem que saber como se organizar. Olha, eu tô pensando aqui, né? Porque quando a gente pensa no recovery, a gente também tem que pensar na periodização, né? Como que é planilhar também esse processo, como que a gente tem as planilhas do treinamento, tem as planilhas da alimentação. Olha que legal essa planilha de alimentação que o atleta tem que pensar, né? O que eu vou levar para a competição, qual o momento que eu vou comer e tal. E a galera fala muito do pessoal do CrossFit, porque a galera anda com as marmitas, né? Sim. Entendeu? Porque tem uma para... A galera anda com uma mochila desse tamanho, a mochila do CrossFit ela é gigante, parece uma casa. E é justamente porque ali tem marmita, tem tênis, tem roupa e tal. E então é legal a gente pensar nesse processo de planilhar também isso, né? Então eu acho bacana, eu acho super importante. E no pilar da alimentação, eu acho que realmente ele fecha o ciclo, né? Quando você planilha a alimentação com um time de nutricionistas assim, capacitados, que pensam, né, nesse processo do esporte, que vivem o esporte, né? Porque é diferente o trabalho que vocês fazem dentro do esportivo, né, com a parte da nutrição. Muito legal, gente. É bacana demais ter isso daí. Eu acho que ficou bem claro, né, os dois pilares da alimentação que vocês falaram, entendeu? E pra gente é super esclarecedor, né? Então muita gente ali tem essas dúvidas de como que funciona esse pilar da alimentação no recovery. E pensando na recuperação, essas estratégias aí são as melhores, né, que a gente pode pensar em fazer. Preparar, sempre pensar em planilhar a nutrição, né, levar as marmitas, né, pensar em literalmente como que é a água. Olha, engraçado isso da questão da água, né? Eu, por exemplo, viajei agora, fui pro Rio, primeira coisa que eu fiz foi chegar no supermercado e comprar água. A gente não tomou água, né, lá do Rio, não tomamos água de torneira, não tomamos suco, sempre foi água comprada do supermercado. E com isso, ninguém passou mal, ninguém teve dor de barriga, nada disso. E olha que a gente nem foi para treinar, né? A gente foi assim realmente para descansar um pouco lá. E, muito Guto, bacana. Pensando nesse planejamento, é legal dar uma dica também que muito atleta quando viaja quer economizar na comida e não quer comprar água. Então, são umas questões que parecem bobas, mas vamos pensar assim, duas questões que os atletas às vezes fazem grandes erros e achando que estão se dando bem, né?
o volume da mala, que ninguém quer levar 2 malas, que está muito caro, então não bota suplemento, ou não quer levar, bota uma quantidade menor e falta suplementação durante a competição, e tentar economizar na hora de comprar água e na hora de comer. Então, são duas coisas que não vale a pena. O dano é muito maior. Então, melhor fazer direitinho, separa um dinheiro, separa um espaço na mala, para poder dar tudo certo na competição. Aquele pensamento que eu vou comer no café da manhã do hotel, vou comer e só vou almoçar às 4 da tarde. Que tem gente que tem, né? Eu vou comer para durar 6 horas. Não dura 6 horas, gente. No máximo, vocês engordam, porque comeram demais, e daqui 4 horas vai faltar nutriente do mesmo jeito. A alimentação não é assim. Você não come e faz um banco de dados, né, de comida para 24 horas. Tem que comer regularmente. É verdade. Ó, a André tá falando aqui que economia essa parte pode adoecer, né? Então a galera que tá fazendo economia aí pode realmente tirar ele da competição. Eu acho legal pensar nisso. Então é uma estratégia legal de recovery, né? Que é de recuperação para literalmente tanto no pré-treino quanto entre as provas e no pós-prova, ter ali a planilha literalmente nutricional também, não só ir com a planilha da prova, né, a estratégia da prova não, mas colocar uma estratégia nutricional também de alimentação, é bem importante. Eu acho para mim que é a principal, tá? Porque sem combustível o atleta não chega, né? A gente sabe disso, ou ele vai dar uma cãibra, ou ele vai ter uma lesão, vai ter alguma contratura muscular ali que pode atrapalhar ele de terminar a competição. Bacana, já entrando nesse processo aí, ó, de terminar, de ter uma lesão, né, a gente vai falar aí, eu quero falar com a Aninha, sobre como que a fisioterapia, né, atua em cima do processo de recovery, pensando aqui na questão, assim, quando a gente fala na parte de recuperação, né, porque se a gente pensar que um dos principais pilares que tem aqui da recuperação é esse processo do descanso, né, da recuperação aqui que a gente tem do pós-treino. E aí a fisioterapia, ela tem várias coisas, várias estratégias legais aí. Fala aí, Aninha, um pouquinho de como é que são esses pilares da fisioterapia para o recovery. Então, Guto, vamos lá. Na verdade, sempre que a gente pega um atleta ou um grupo de atletas, uma equipe, né, o ideal é que a gente sempre comece com uma avaliação bem detalhada, porque nessa avaliação a gente vai aplicar alguns testes e aí a gente vai conseguir descobrir quais são as disfunções que aquele atleta tem, né? Quais são as compensações que ele tem tido, se ele tem alguma alteração na estrutura corporal, se ele tem algum déficit muscular, né? Então a gente vai conseguir ver se ele tem alguma assimetria, e é com essa avaliação que a gente vai conseguir tratar o atleta ou simplesmente fazer a parte preventiva, né? Muitas vezes, atleta de alto rendimento, a gente sabe que o treino é sempre muito intenso, todos os dias, então as lesões elas são muito comuns, é muito difícil você ter um atleta de alto rendimento que não tenha tido uma lesão ou que esteja com alguma lesão, então a gente tem que trabalhar em cima disso sempre. Então tratar essa lesão, mas prevenir outras lesões e essa mesma uma vez tratada, né? Então, a recuperação é muito importante quando a gente fala desse tipo de atleta, né? Desse tipo de atleta de alto rendimento. Então, essa recuperação ela é muito importante porque, na verdade, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, a gente não tem esse descanso, né? A gente sabe disso. Verdade. Então, essa é a nossa dificuldade maior, a gente não tem bem esse descanso. Eu falo que a dor do atleta de alto rendimento começou desde o dia que ele decidiu fazer o alto rendimento. E ela nunca para. Exato. Aliás, só para quando ele encerra a carreira, né? Fala, não vou ser mais alto rendimento, agora eu vou fazer por lazer. Aí ele tem as consequências, né? Pois então... Aí ele continua tendo dores e lesões. Verdade. Mas é muito difícil quando a gente fala da físio, assim, do recovery em si, para alto rendimento, porque o repouso ele realmente é muito, muito difícil de existir, né? Então a gente tem que fazer lá nossos trâmites aí para a gente conseguir trabalhar com esse atleta e fazer com que ele continue com o mesmo rendimento, com o mesmo desempenho.
Então, Legal. Então, assim, o primeiro pilar aí, então, que você falou foi justamente de tratar as lesões já pré-existentes, né? As lesões que ele já tem. Então, realmente trabalhar em cima de tratar essas lesões e prevenir as outras. Esse seria o primeiro pilar ali, né? na verdade, a gente precisa sempre tratar o que já está ruim, mas para isso a gente precisa fazer essa avaliação, né? Para observar bem o que Isso. Aí tem. você utiliza a avaliação. Legal. E aí a gente faz o tratamento, e aí dentro desse tratamento a gente tem a parte de muita orientação, né? Porque querendo ou não, se a gente for pensar, a fisioterapia, por mais que seja alto rendimento ou que seja amador, enfim, o que seja, a fisioterapia está presente aí na vida desse atleta por 2 horas, 3 horas por semana, digamos assim. Então é muito pouco. Então, a gente precisa dar uma orientação muito boa, né, para ele manter aquilo durante toda a semana, né, para ele começar a criar essa rotina, esse hábito, né, de se cuidar todos os dias, independente da físio, porque se a gente ficar com ele 1 hora na sessão de físio, as outras 23 horas dependem muito mais dele do que da gente. Então, a gente precisa muito dessa parte de orientação também, fora, né, da fisioterapia. E aí Legal. vem Então, a esse segundo prevenção. pilar. Isso, legal, que aí já entra a parte preventiva. Eu acho legal a gente bater esse papo assim, e pensando na parte que vocês fazem, a Aninha, eu acompanhei o trabalho com ela em 2020, 2021, inteiro ali, junto com os meninos lá dos Saltos, e foi um trabalho legal, porque a gente viu que muito deles, as estratégias que ela colocou de fazer esse tratamento, né? Então, tinha alguns que tinham uma dor no ombro, que era por e com a avaliação que ela comentou de fraqueza muscular, ela conseguiu tratar isso, reabilitar, né, e manter ele sem lesão durante todo o período, né, de treinamento. Então, achei muito importante, eu acho que dentro do recovery, né. Aninha, dentro do recovery, assim, falando específico ele da área da recuperação, né, das terapias, eu sei que tem algumas estratégias, né, que aí uma dessas inclui a massoterapia esportiva. Então, a gente tem 4, né, a gente tem a parte de crioterapia, né, que no caso ali da parte de crioimersão, quando a gente fala do recovery, a gente tem a parte de botas de compressão, né, que é interessante também, e tem a parte da eletroestimulação, né. Então, assim, como que você vê essas 3 modalidades dentro do recovery, que você consegue utilizar isso com seus atletas? Você indica muito? Como é que você faz esse trabalho? Guto, eu acho essencial, assim, né, para uma recuperação, principalmente entre competições ou até entre provas, né, se elas forem no mesmo dia, eu acho super importante a gente usar esses métodos, né? Amasso é super importante, a gente tem que saber que um atleta precisa ter, ele exige demais da musculatura, né, o Sim. tempo inteiro, então no esporte, né, a maior exigência aí é da parte muscular estrutural, então a gente precisa ter essa liberação, então a amasso aí entra, né, com um papel muito importante na recuperação do atleta. As botas de compressão são boas também, ajudam bastante nessa drenagem, nessa melhora da circulação ali, né, do corpo como um todo. Mas o que eu mais gosto mesmo é a banheira de gelo, né, que é a crio. Eu acho que os atletas me odeiam por causa disso. Eles não gostam tanto quanto você. Não, eles não gostam, mas eles sabem da importância. Pelo menos os atletas do SAUS com quem a gente trabalhou, né? Eu sempre colocava isso como o principal, assim. No último Mundial, por exemplo, acho que eles já não aguentavam olhar para minha cara depois dos treinos ou das provas, porque eu já estava ali botando gelo no tanque e botando eles para ficar ali, né, pelo menos uns 6 minutinhos. E assim, o resultado é muito bom. Aquela dor tardia muscular a gente consegue evitar de uma forma muito boa mesmo. E ele consegue ter o desempenho dele sem nenhuma, né, dificuldade aí de realizar os saltos ou, enfim, a prova que seja o movimento, enfim, do esporte. Então, eu acho que a Crio aí é super, super válida, eu gosto muito de usar.
E aí a gente Agora tem pergunta... aquelas estratégias mais caras, né? Porque a banheira de gelo é mais convencional, mas aí tem o Game Ready, né? Que aí você bota o gelinho lá Sim, e tal, naquele localizado. aparelho. Aí já faz também uma compressão e tal, tipo... Sim. Agora a pergunta que não quer calar. Você como atleta lá no vôlei de praia, você fazia crioterapia? Você entrava no gelo? Guto, quando eu competia mesmo, né? Quando eu rodava circuito e tal, a gente tinha o hábito de fazer. A gente odiava também, né? Não tem como gostar, é muito ruim mesmo. Mas é que o resultado é tão bom e quando a gente tem essa consciência, a gente sofre mesmo, entendeu? Então tá tudo bem, porque depois, né, o resultado é bom, então a gente aceita. Mas É o famoso ruim, mas é bom. exato. Mas eu Melhor ver cheguei na a hora fazer. do que depois. É isso É aí, igual a gente remédio, fala. né? É muito ruim, você vai tomar aquela coisa horrorosa, aquele gosto Novalgina. horrível. Mas aí você sabe que depois o negócio vai melhorar, então você acaba cedendo, né? Mais ou menos isso. Verdade. Tá, muito bom. Então, assim, eu vi que você usa essa estratégia, né, de crioterapia e tudo. Essa estratégia da eletroestimulação, você acha legal? A gente tá usando também no recovery ali, pensando, ou você usa mais Eu no tratamento? gosto, não, eu gosto da eletroestimulação, porque hoje a gente tem uns aparelhos que tem 1 zilhão de correntes diferentes, né? Então a gente tem as correntes de recuperação ativa, sabe? A gente tem corrente para drenagem, a gente tem corrente para um monte de coisa. Eu gosto, mas eu sou uma físio que gosta do manual. Eu sou muito mais manual. Então Ana, gosto de trabalhar muito mais com essa parte manual para recuperação, ou com o gelo também, ou com amasso e tal, do que fazer a eletroestimulação. Mas eu uso, eu uso, tá? Mas não para mim não é o principal, assim, no meu tratamento, né? Com físio. Não, bacana. Olha só, para você, assim, o que você acha pro que você normalmente com a fisioterapia orienta os atletas que vão competir quando você não vai ter nenhum fisioterapeuta, não vai ter ninguém lá que possa fazer esse trabalho aí? O que você orienta para eles? Quais são as dicas que você dá para eles que vão para uma competição aí, que vão estar no período de competição? Então, é um pouco como as meninas falaram, né? Eu acho que a gente tem que falar, os atletas, eles têm que levar as coisas deles, né? Então, assim, na físio a gente tem o elástico, né? Aqueles mini bands ou o teraband, você tem o rolinho ou a bolinha de liberação, né? Então, essas coisas todas a gente pede para o atleta levar. É um peso a mais, é uma coisa a mais a ser carregada, mas é importante porque muitas vezes eles vão para um ginásio ou para um lugar que não tem essa estrutura, né? Então, eles tendo o deles já é ótimo, né? Para eles poderem fazer o trabalho de prevenção, para eles poderem fazer alguma liberação. Eu sempre peço para eles darem uma olhada já na hora que chegam, para ver se tem alguma banheira de gelo, ou se tem como ter acesso ao gelo, pelo menos, né? E aí oriento a fazer ou aplicação de gelo, ou uma criomassagem, dependendo de onde tiver com mais dor, com mais desconforto. Mas é isso, é eles levarem o que é deles. E como a gente faz sempre um trabalho de prevenção, e eles têm uma planilha também com vários exercícios, né, preventivos, e esses exercícios eles podem ir evoluindo, como podem evoluir, né, dependendo de como tiver o atleta. Eles têm essas planilhas, e eles decoram também, né? Quando é um atleta que faz sempre o preventivo, eles decoram. Então, eles fazerem o preventivo sempre que, né, de manhã, antes do de treinar, ou, enfim, 1 hora antes da competição, para eles terem essa consciência. E aí levarem, né, todos esses aparatos aí. Olha que bacana, então. É legal que a Ana pede para procurar uma banheira de gelo, a gente pede para procurar um supermercado para comprar água, fruta, sempre eles têm uma tarefa, um dever de casa ao chegar no campeonato.
Eu ia falar isso, né? Eu acho que legal esse dever de casa, tanto não. E assim, eu também tenho certeza que na parte da preparação física, na educação física, que também é um dos pilares, ele vai também ter o seu dever de casa, né? De qualquer momento. Então, eu acho que quando a gente fala do atleta que quer sair do amador e ir para o alto rendimento, para o profissional ali, ele tem que pensar que ele vai ter uma planilha para tudo. Uma planilha da fisioterapia, uma planilha da nutrição, uma planilha do treino, uma planilha do técnico, né? Porque a planilha da preparação física é diferente da planilha da estratégia de prova que ele vai ter, né? Entendeu? De como que ele vai se... Ele tem que pensar que a vida dele é o esporte agora, né? Se ele resolver o que é, ele vai ser alto rendimento. Então, ele tem que ter essa equipe multidisciplinar, que é o essencial para um bom atleta aí, né? Se desenvolver sem... E ele tem que seguir as planilhazinhas. É chato, mas é isso, né? Ah, que legal. Cara, eu acho que realmente ficou bem claro, né? Que o pilar aí os dois pilares importantes da fisioterapia é fazer de tratar as lesões, né, anteriores e fazer essa avaliação mais específica, né? Então ele faz uma avaliação bem minuciosa de como que o atleta está na parte funcional dele, né? De como é que tá as estruturas musculares, articulares, né, ligamentares, para ele fazer essa avaliação e já, se tiver alguma disfunção, tratar, e se não tiver, já fazer uma prevenção com esses exercícios, né, com essa planilha, que eu acho importantíssimo, esses exercícios preventivos que a fisioterapia passa para os atletas, né? É muito legal esse trabalho. É porque na avaliação a gente consegue realmente direcionar bem, né, o que tem que ser mais trabalhado por aquele atleta. E sem contar que cada esporte tem uma biomecânica, né? Tem uma exigência diferente. Sim, diferente. Então, isso também faz com que a gente, fisioterapeuta, indique, oriente exercícios mais específicos para aquele esporte também, né? Para a gente trabalhar mais os movimentos daquele esporte. Então, a gente tenta aplicar a prevenção, os exercícios preventivos, já usando alguns movimentos do próprio esporte, né? Trabalhar nessa biomecânica. Agora, que legal. Uma coisinha só que eu queria deixar assim como orientação também, na verdade, que é importante e que muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender isso, e isso vai muito mais para o esporte amador do que para o alto rendimento, é que a preparação física ela é super importante. Independente do esporte que você vai fazer, a gente tem na cabeça, principalmente os amadores, a gente tem na cabeça que se eu estiver correndo, eu estou fortalecendo. Se eu estiver no crossfit, eu estou fortalecendo. Cara, eu não estou fortalecendo, tipo, todos os músculos do meu corpo. Eu estou exigindo que os músculos do meu corpo façam, né, a atividade, o movimento. Então, eu estou fazendo uma exigência, eu estou sobrecarregando alguns grupos musculares e não fortalecendo esses grupos musculares. Então, que a musculação, a preparação física, ela tem que estar casada com todos os esportes que você resolver praticar. Porque senão, você vai desenvolver uma lesão. No CrossFit, por exemplo, uma coisa bem básica, bem simples, os movimentos de LPO, a gente tem muita exigência do antebraço. Tem muito atleta que desenvolve uma epicondilite lateral. Muito. O grip, entendeu? Então, verdade. assim, se você não fizer um trabalho de fortalecimento para os músculos do antebraço, você vai desenvolver uma tendinopatia, né? Uma tendinite ali no epicôndilo. Então, assim, exemplos simples, mas que a gente tem que ter em mente que, assim, para prevenir, muitas vezes, só a musculação já é o suficiente para a gente não ter lesões aí no esporte. Estou falando na área da físio, tá? Tirando o resto de alimentação, é óbvio, e tudo mais. Mas é uma verdade. Eu ficava me estragando, ia lá para a Ana me arrumar, aí ela me convenceu a começar a malhar. Obrigada, Ana. Agora eu me estrago bem menos. Não quer dizer que eu não me estrague, mas agora eu estrago muito menos. Muito obrigada. Não, eu acho isso fundamental, gente. Eu acho que essa é parte da educação que a gente tem aí em todas as áreas, né? Tanto na nutrição, agora na fisioterapia. Falando dessa, que também é legal fazer a parte de preparação física, né? De fazer um trabalho paralelo para o esporte, né? Que eu falo justamente isso, que a galera tem que imaginar que a musculação, ela é necessária em todos os esportes, né? Então, para mim, eu acho que também isso é fundamental para o atleta, é importante mesmo ele ter essa ideia
de se vai praticar um esporte, ele tem que pensar na preparação física. E a musculação, ela entra forte com isso daí, que aí depois a gente vai falar disso com o preparador físico, né? Vamos bater um papo com ele para poder ele falar de como é que funcionam essas estratégias, né? Dentro da musculação aí também. Eu acho super importante, né? E quando ela falou, a Ana, sobre a questão do grip no CrossFit, eu achava que tinha que mudar o nome, né? De cotovelo de tenista, né? Agora tem que ser cotovelo de crossfiteiro, porque a galera do CrossFit tem muito mais problema no cotovelo do que a galera do tênis, ou do golfe, entendeu? Muito. E o negócio que dá dos dois lados, entendeu? Não é só de um, não. Normalmente sempre dá muito isso. Mas olha só, cara, o papo tá muito legal, né? E eu acho que fecha o pilar aí da fisioterapia, que é essa parte da recuperação, do repouso, casar agora com a questão do estresse, né? Que é aquele que a gente falou, da recuperação, entra a parte da fisioterapia aqui, que tá dentro. Então a gente tem a alimentação, aí tem a recuperação e a gente tem aqui o estresse também como um pilar que a gente tem do atleta. E esse pilar, assim, envolve uma questão que a Narayana e a Erika falou sobre o sono, né? Sobre a qualidade do sono, sobre como que o atleta tem esse processo ali de descanso, né? Porque ele acha que ele não precisa dormir, entendeu? E normalmente o atleta de alto rendimento, aonde ele tem recuperação de fato é o sono, né? E a principal qualidade que a gente precisa trazer, tanto da alimentação quanto da recuperação aí com a fisioterapia, é também melhorar a qualidade do sono do atleta. E eu vejo que a massoterapia, ela entra justamente ajudando nisso. Por quê? Porque a gente vê que tem muitos estudos falando da massagem dentro da recuperação, né? E esses estudos, eles indicam muito que a massagem, ela tem um feedback psicológico muito grande, né? Então a sensação de, por exemplo, de alívio, né? De descanso, de relaxamento, ela é muito grande. Muito mais até mesmo que, por exemplo, quando a gente vai avaliar com alguns marcadores. A gente já tem vários estudos falando que a massagem ela melhora, ajuda na remoção do lactato, a gente melhora ali na parte de dor muscular profunda, mas o principal dela é justamente no alívio do estresse, né, pós-treino, né? Então a gente consegue dar uma sensação para o atleta de relaxamento, que ele fala, nossa, agora realmente a sensação de fadiga dele foi aliviada, né? Então ele se sente mais leve quando a gente pensa nisso. E aí quando eu falo da massoterapia dentro desse processo ali, eu penso literalmente em dois, né? Em dois pilares, entendeu? Que é justamente a gente pensa nos pilares de melhorar a questão deixa eu ver aqui, melhorar a questão do retorno sanguíneo, né, da parte de a gente melhorar ali a percepção que ele está tendo, então a gente diminui o estresse dele no pós-treino, então o primeiro pilar aí da massoterapia é a diminuição do estresse do atleta, para ele ter uma sensação de relaxamento muito grande, né, então a gente pensa nisso como pilar, né, e pensa também em melhorar aquelas dores que ele vai sentir, como a Aninha falou, que entra na parte da recuperação. A gente utiliza muito a massoterapia para tirar aquela dor tardia, né, que é a da OMS. Então a gente já tem vários estudos aí que comprovam que a massoterapia, ela fala disso, né, que diminui ali literalmente a percepção dele com dor, tanto no início mais imediato, quanto no tardio também, né? Então a gente já tem muitas coisas. Ontem mesmo eu fiz uma live com a Andrea falando disso, né? A gente está fazendo uma live sobre os artigos científicos, que é a massoterapia no esporte, e a gente falou sobre um artigo que saiu agora em 2020, foi uma análise sistêmica e uma meta-análise falando sobre a massoterapia e a recuperação no esporte. E mostrava justamente isso, né? Que lá no artigo comprovou que foi para mim o maior artigo até hoje feito, porque eles pegaram 1.112 pessoas, não, 1.012 pessoas, né, atletas, e aplicaram várias técnicas e viram como que melhorava a massagem, melhorava a recuperação. E aí teve realmente a confirmação que ela ajuda na melhora da dor muscular tardia e também na flexibilidade, né? Então tem um aumento de flexibilidade. Para massoterapia, eu acho que é legal a gente falar disso, né? Porque quando a gente fala de massoterapia, a gente consegue entender da parte da nutrição do tecido. Eu falo para a Narayana que com a masso a gente consegue identificar se o cara está tomando água, se não está, né? A gente consegue ver isso, é muito legal. Porque a gente consegue falar, olha, você está retendo muito líquido, né? Você está com uma retenção de líquido muito grande. E aí a gente tem algumas estratégias, né? Que a gente utiliza ali dentro do recovery para
para esse atleta, né? O corpo Então, fala, quando eu falo... né? Justamente. E Né? E, tem estudo também falando que a massa diminui CPK, que é um marcador de lesão muscular. É incrível. é muito importante. Eu ia comentar isso, né? Sobre também esses marcadores que a massoterapia está utilizando, porque antigamente a maioria dos estudos não tinha como comprovar porque não tinha ferramenta, né? Hoje nós já temos algumas ferramentas, por exemplo, a termografia já mostra muito o efeito da massagem na musculatura, no organismo, né? E aí agora eles estão dando mais atenção, né? Para esse processo. Então está saindo muitos artigos falando sobre a questão do efeito da massagem, né? Que a gente sabe que massagem é boa, que a massagem ela ajuda muito. Mas agora a gente está vendo que realmente está comprovando, né, esses efeitos aí para falar. E dentro da massoterapia, quando eu penso nesse pilar aí literalmente nessa questão do sono, né, então a gente consegue, com a massagem, melhorar a qualidade de sono do atleta, que é essa recuperação. E uma das coisas que a gente mais faz é, por exemplo, né, entender isso, quais são os momentos de aplicação das técnicas de massoterapia para o atleta, né? E eu falo muito isso porque eu vejo que tem muita gente querendo entrar dentro da massoterapia para trabalhar com esporte, mas a galera ainda tem umas dúvidas, né? De como que funciona e como que aplicar, porque as técnicas de massoterapia, como elas são umas técnicas manuais, né? Na massoterapia, de fato, a gente utiliza muito pouco recurso de instrumentos, né? Como diferente um pouco na fisioterapia, que usa a crimeção, né? Usa, por exemplo, alguns instrumentos para liberação miofascial, a gente usa as mãos, a gente faz terapia manual, igual a Aninha falou. Então a gente tem algumas técnicas legais. E na massagem, quando eu penso no recovery, né? Eu penso ela em momentos igual vocês, na competição e momentos de tratamentos na clínica, né? Então a gente tem uma diferença muito grande aí de massagem. Quando o atleta está em competição, que a gente atende ele numa competição, a gente utiliza algumas técnicas e não utiliza outras. E quando ele está em tratamento, a gente utiliza algumas técnicas, né, específicas para tratamentos, né, com terapia por massagem. E o que eu penso, né, quando a gente vai fazer um atendimento ali com a massoterapia com o atleta? Quando ele vai para competir, a gente sempre, quando a gente está lá, né, que é um recurso muito utilizado, a massoterapia, igual a Ana falou no recovery, dentro da competição, o maior recurso é a massoterapia, né? Por quê? Porque a mão ela vai ajudar muito mais, né, Ana? Dentro desse processo ali, quando o atleta está em competição, em desporto. E quando ele está lá, o massoterapeuta ele é importante, porque ele tem que saber fazer algumas técnicas rápidas, né? Então a gente utiliza técnicas, né, de duração de 5 a 15 minutos no máximo, para deixar voltar ele pro jogo, né? Colocar ele ali funcional, que a gente fala, né? Porque você não pode relaxar demais, né? Isso também. Então, acontece muito isso, né? Eu, por exemplo, quando estou treinando meus meninos lá, os massoterapeutas que trabalham comigo, a gente tem essa formação de capacitação para mostrar, o momento nem de ensinar a fazer técnica, é ensinar a não fazer a técnica naqueles momentos contraindicados, entendeu? Porque eu acho que essa é a principal ferramenta, assim como vocês falaram aí, que tem coisas que, por exemplo, em vez dele comer muito, comer pouco, né? Comer uma comida de qualidade. A Ana falou em vez dele fazer um treino muito longo, né? Ele quebrar um pouco mais esses treinos ali para se preparar mais, né? Com a musculação e tal. Então, a massoterapia também tem essas questões. E eu acho que, por exemplo, no recovery, quando a gente pensa nesses 6 pilares, né, que é a alimentação, a recuperação e o sono, quanto melhor a gente fazer o atleta descansar, né, ele conseguir literalmente tirar esse estresse aí que ele tem, utilizando a ferramenta da massagem, para ele ficar mais tranquilo. Por exemplo, quando a gente está em competição, o meu principal foco é tirar a cabeça do atleta da competição, se ele vai competir logo daqui a 2 horas. Então, quando ele vem para massagem, a gente tenta dar vou falar assim, a gente pensa como ferramenta, tirar ele um pouco daquele ambiente, trazer ele para a realidade aqui, né? Que aquele momento já passou, agora é só descansar. E aí ele vai, enquanto a gente está ali preparando para fazer a massagem, ele está se alimentando, está se hidratando, né? Está descansando ali, a gente dá essa melhor qualidade de descanso para ele, né? Então, uma das ferramentas que a gente utiliza dentro das áreas de recovery é essa,
que é trazer uma rede para ele ficar sentado ali, trazer um espaço para ele fazer a mobilidade e um espaço para ele se alimentar, né? Então é muito legal. Toda vez que a gente pensa em montar uma área de recovery, uma das coisas que não tem competição é micro-ondas, para a galera esquentar as marmitas. Aí a gente leva o micro-ondas, porque aí eles conseguem, né? Ele fala, nossa, tem um micro-ondas. Eu acho muito legal isso. E aí a gente viu que é legal pensar nesse processo. E quando a gente vê que dentro da massoterapia a gente consegue ajudar a nutrição, né? Ajudar a fisioterapia a melhorar o atleta de uma forma rápida, né? Entendeu? A gente vê que ela também faz parte desse pilar, dessa base ali, né? Então é muito legal. E aí, assim, normalmente o que a gente manda pro atleta? A gente sempre coloca ali como dica para ele, quando ele vai competir fora, algumas automassagens, né? Literalmente ensinar para ele fazer uma massagem, e passar um emoliente. Você sabe qual que é a maior dúvida que eu vejo da galera tem? Em relação a passar a arnica, se ela é antes ou depois da competição. Olha só. A galera sempre me pergunta isso. Gutenberg, putz, eu tenho uma arnica lá em casa, você acha que é legal passar antes ou depois ali de eu competir? Aí eu pergunto, você vai fazer a sua competição, é natação ou é alguma outra prova? Porque se for natação tem que ser depois, né? Porque passar aquele negócio, cair na água, gente do céu. Não, nem fala, entendeu? Mas normalmente eu sempre falo pra galera, por exemplo, se ele tá com algum tipo de dor, né? Vai fazer a primeira prova e tá sentindo algum desconforto, ele pegar realmente a arnica ali, passar naquele momento para aquecer bem, vascularizar bem aquela região, e ele acelera o processo de ativação da musculatura, né? Então é legal a gente dar essas dicas para eles. Eu sempre falo, galera, olha, como vocês têm a receitinha, né? Assim, receita não. Tem a planilha de vocês de nutrição e tal, a gente também indica ali, olha, leva a Ana falou do rolinho, da bolinha, dos elásticos, né? Na massoterapia a gente fala leva um arnica, né? Leva, por exemplo, um óleo tipo de copaíba, algum óleo assim, que é para você poder passar ali para melhorar as dores, entendeu? Então é sempre bom a gente passar também essas dicas aí para essa galera fazer da recuperação. Achei, cara, muito bom. Você viu, a gente tá aqui 1h10, gente, pelo amor de Deus. E tem assunto pra caramba, né, pra falar. A gente não falou nada do que a gente, né, que a gente, assim, tem. Verdade. A gente não entrou em nada a fundo, né? Isso. Mas eu acho que a gente deu para ver, né? Então, desses pilares da nutrição, realmente, os 2 pilares que a nutrição tem aí, falando sobre essa questão de não ter deficiência nutricional, né? E também trabalhar a parte imunológica, são os 2 pilares importantes, né? Que a gente as meninas já comentaram. Na parte da fisioterapia, a questão de tratar as lesões, né, de fazer a avaliação e tudo, e fazer a orientação, são os 2 pilares mais importantes que a parte da recuperação vê. E na massoterapia, essa questão literalmente de trabalhar o estresse emocional, né, da gente trabalhar isso e trabalhar a dor muscular tardia, né? Então, são os 6 pilares que a gente tem aí para falar da recuperação, né? Eu acho que fica bem claro que é importante essas estratégias para a galera que está ali pensando em fazer alguma competição esse ano, né? De ter ali uma equipe multidisciplinar, né? Que acompanha, pensar nesse processo como literalmente parte do treinamento, né? Porque normalmente a galera acha que vai fazer uma competição e não precisa só pensar em treinar. E, na verdade, precisa de muito mais do que só o treino, né? Precisa de pensar na nutrição, eu acho que a base, né? Que é o combustível que a gente tem. Pensar na recuperação aqui, com a parte da fisioterapia, de entender se ele está preparado para fazer aquela prova. E pensar na parte de qualidade de descanso, né? Que é justamente essa parte de pensar ali no processo de fazer massagem. Então, tem alguns processos de recuperação proativa que eles falam, que é justamente pensar na meditação, né? Pensar em fazer algumas coisas que sejam diferentes ali para a mente. Né? Legal. Bem caminho que eu considero também bom atleta não é aquele que faz força durante o treino e só. Não, ele depois do
enfrenta, ele tem que recuperar, ele tem que dormir, ele tem que fazer todas as estratégias, os deveres de casa também, né? Então, o atleta é bom, ele tem isso tudo na cabeça. Ele é um atleta 24 horas por dia e não só durante o treinamento. Muito bom. Eu acho que essa é a diferença, tá, gente? Acho que a Erika agora foi bem assertiva e ela falou uma coisa. O que difere o atleta do alto rendimento para o atleta de amador é que o atleta amador ele só é profissional durante o treino. Né? Ele só durante o treino ele está fazendo o que o profissional faz. Mas durante o dia ele não faz o que o atleta profissional faz. Entendeu? Legal, gente. Ó, foi muito legal esse papo, cara. Foi muito bom. E assim, sabe o que eu queria? Eu queria que cada um colocasse seus contatos, aonde atende, colocar o Instagram, para a gente poder ajudar a divulgar esse trabalho aí, né, de vocês, assim, e falar que a gente vai estar com esse ciclo de palestras aí falando, né? A ideia é a gente fazer isso presencial para equipes direcionadas, né, do esporte. Então a gente já estou fazendo um calendário aí com essa palestra que a gente vai falar com a galera da natação, com a galera do CrossFit, a galera do beach tênis, a galera da ginástica rítmica, da ginástica artística, a gente vai falar com a galera também do tênis, né, a gente tem aí um espaço grande aí dentro do tênis, entendeu? A galera do vôlei de praia, Aninha, lá da ABB, muita gente tá querendo que a gente vá lá bater um papo com eles também, isso, entendeu? Então assim, triatlon, futevôlei, já tem uma galera também que a gente vai lá bater um papo, e eu acho importante, né, a gente deixar esses contatos aí de todo mundo, porque quem precisar, quem quiser acessar, super indico, gente, são as pessoas que realmente eu indico aí dentro dessas áreas da nutrição e da fisioterapia, essa galera aí. Legal, muito obrigada, Guto. Equipe interdisciplinar é tudo, gente. O atleta ele vai muito longe quando ele não está sozinho. E aí, aproveitando o espaço que o Guto deu para a gente aqui, quem quiser marcar consulta na nutrição, eu vou passar o número do WhatsApp da clínica, Salute Nutrição, aí 992715715. E aí o Instagram, Salute Nutricão, _. Segue a gente. Legal, muito bem. Valeu, obrigada, é um prazer estar com vocês, gente. Grande grupo, grandes profissionais, viu? Foi muito bom, eu acho sempre muito bom, porque a gente sempre, né, ganha mais conhecimento do que passa, na verdade, né? Então, acho ótimo. Então, eu queria agradecer aí também, Guto, obrigado pelo convite. E, bom, se vocês quiserem fazer uma visitinha, né, para mim, eu atendo lá na Unic, na Academia Unic do Parque da Cidade. O telefone, se vocês quiserem marcar alguma avaliação, enfim, uma conversa, é o 98230-0815. E no Instagram é Kine, Kine, _ fisioterapia. Ah, legal. Galera, e qual que é o Instagram pessoal de vocês, né, gente? Para eles não só seguir a clínica, tem que seguir vocês também, né? Porque vocês são pessoas fenomenais. Ontem, gente, eu tava vendo o Instagram e a Erika e a Narayana tava fazendo escalada no abacateiro. Olha só que legal. Eu até mandei uma mensagem para a Narayana. Perguntei, o ombro já tá zerado, Narayana? Que você tá aí catando abacate? Tem que ter uma pegar abacate, é muito legal. Eu achei muito legal. Qual que é o Instagram de vocês aí, o pessoal? Só pra gente deixar aqui registrado também. Pra galera seguir vocês. Erika com K, né? Erika _ Reiner. REINEHR. Legal. O meu, Narayana Nutri. Bacana. E o seu, Ana? E o meu é Ana, a letra V, Lobos. Ah, bacana. Gente, achei que foi muito bacana essa live aí que a gente fez, entendeu? Ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Vou mandar depois aí para vocês também, né? E eu acho que esse é o primeiro passo de um projeto que a gente tem aí para 2023. Tenho certeza que vai ser sucesso esse projeto aí que a gente está fazendo, que são esse workshop que a gente vai fazer dos 6 pilares do recovery, bater esse papo com os atletas, para levar mais informações ali, né, pro atleta, tanto que amador quanto profissional, de conhecer um pouquinho mais das estratégias do recovery, né, que a gente tem aí dentro do mercado, e são todas as técnicas bem atuais, né, e é importante para que a gente fomente cada vez mais o esporte, principalmente do alto rendimento.
Obrigado, gente. Bom dia, bom domingo. Obrigada Foi quem fenomenal. assistiu aí também. Bom dia pra você. Foi fenomenal mesmo, tá bom? Valeu, Foi gente. ótimo. Obrigado. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau, tchau. Boa semana.